E aí, pessoal do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo. O tão prometido, o tão esperado vídeo sobre a história da educação brasileira. A parte 2 da nossa saga, né, sobre história da educação. Já vou logo pedindo para vocês deixarem um like nesse vídeo, se inscreverem no canal, ativar o sininho das notificações para quando o professor aqui postar um vídeo aparecer para vocês, né? E deixe seu comentário aí, o que você está achando aí dos conteúdos do canal. E a gente vai começar a falar sobre educação no Brasil, primeiro dando um contexto, né? Como funciona a educação no Brasil. Como essa educação foi desenvolvida a partir do Brasil colônia. A história da educação brasileira começa com a chegada da Companhia de Jesus na colônia, em 1549. Tá? Os jesuítas, eles foram os primeiros a desenvolver um sistema educacional brasileiro, né? Eles foram os primeiros a desenvolver escolas dentro do território colonial português, tá? E o que essas escolas ensinavam, né? Elas ensinavam a ideologia católica, né? A doutrina católica, e elas estavam ali para afastar principalmente as populações tradicionais, né? Os indígenas, do pecado, das heresias, né? Era uma educação, era uma catequese. Mas não era só indígena que fazia parte, não. Tinha filhos da elite colonial também estudavam nessas escolas. Então a pedagogia jesuíta, ela é conhecida, né, como uma pedagogia um pouco autoritária, né, que não respeitava nenhuma cultura, né, somente a cultura europeia e muito menos respeitava a religião tradicional dos povos originários. Pelo contrário, a religião ensinada era a fé católica. A educação jesuíta, ela vai ser promulgada na colônia até 1759, quando entra Marquês de Pombal e expulsa os jesuítas do território colonial português, e com isso o Pombal ele implementa suas reformas, né, que é um conteúdo bem específico, né, de história. Inclusive reformas pombalinas pode até ser um tema de vídeo aqui no canal, né? E dentro dessas reformas, ele simplesmente seculariza o ensino no Brasil. Deixa de ser esse ensino religioso e passa a ser um ensino mais científico, tá? No século XIX, com a chegada da família real portuguesa ao Brasil, inclusive tem vídeo, live, na verdade, no canal sobre isso, né? A colônia, que deixa de ser colônia nessa época, né? Quem assistiu a live sabe, passa a ter suas primeiras escolas superiores, né? Não eram universidades, como a gente conhece hoje, mas eram escolas destinadas a atender às necessidades técnicos administrativas que vinham com a chegada da família real, né? Porque agora o Brasil ele seria sede do reino, né? Seria a sede de todo o Império Português, e para isso precisam aqui formar pessoas técnicas e administrativas para gerir esse reino. E é claro também que não faz muito sentido, né, pensando historicamente, né, que Portugal, território, né, português, ele estava sendo invadido por Napoleão Bonaparte, né? Ele não chegou a ser invadido,
mas havia esse temor de uma invasão napoleônica dentro do território de Portugal. Então não fazia muito sentido a elite mandar seus filhos para estudar em Portugal, como acontecia anteriormente, né? Então, o governo português meio que foi forçado a montar escolas superiores de formação técnico e administrativos para formar essa elite intelectual do Brasil. Aí só um acontecimento, um marco, né? Foi após a independência, 1827, é fundada os primeiros cursos superiores de direito no Brasil, os quais iam se formar os magistrados, né, que estariam aí gerindo a justiça brasileira, vamos dizer assim, né? Galera, é no século XX que a educação brasileira se expande, né? É no século XX as grandes reformas educacionais que tiveram aqui no Brasil. A reforma Francisco Campos, né, por exemplo, é uma delas. Mas, no início do século, a educação do Brasil ainda era um pouco mais restrita, ainda era bastante elitista, né? Na verdade, a educação brasileira nunca deixou de ser elitista, né? Mas nessa época era mais ainda, né? Porque grande parte da população... Tem vídeo sobre isso aqui no canal também, eu acho que é uma aula sobre Primeira República, que eu falo que grande parte da população era analfabeta, né? Analfabetismo tanto funcional quanto analfabetismo mesmo, né? E grande parte dessa população também, além de ser analfabeta, ela estava no campo, né? Tanto que aqueles mecanismos, né, de controle, o voto de cabresto e tal, isso tudo acontecia no interior do Brasil, né? Porque a educação nessa época, tá, ela era elitista e restrita e era uma educação urbana. Ela estava presente apenas nas cidades. A taxa de matrícula em 1900, um ano redondo, né, era de 29 crianças por 1.000 habitantes. É muito pouco, né? Então, para enfrentar essa alta taxa de analfabetos e de pessoas que não frequentavam a escola, o governo cria os grupos escolares na primeira metade do século, que eles representavam um esforço para tentar organizar e expandir o ensino primário, né? O primário é o que a gente conhece hoje como ensino fundamental, né? E o secundário, vamos dizer assim, seria o ensino médio, né? Tanto que a minha avó, né, falava muito disso. Ah, você está estudando no primário. E eu ficava meio perdido. Eu só fui descobrir o que é primário na faculdade. Lembrando que eu sou professor de história, eu fiz licenciatura. E esses grupos escolares, eles assim até foram eficientes, mas claro que não atenderam a demanda, né? Porque aumentou-se as matrículas nas escolas primárias no Brasil, né? É claro que precisaria de um passo maior, mas já foi a criação, né, desses grupos escolares já foi bastante relevante para a história da educação brasileira, né? Mas é nos anos 30, no governo Vargas, que acontece a reforma Francisco Campos, que eu citei aqui para vocês antes. Mas o que era a reforma Francisco Campos, né? A reforma Francisco Campos, ela impôs o ensino primário, né? Introduziu a obrigação do ensino primário e ela reorganiza o sistema educacional brasileiro. Essa reforma também promoveu a profissionalização dos professores, do ensino secundário, aos quais preparavam jovens para o mercado de trabalho. É o famoso ensino técnico, né, que começa nessa época. Também nos anos 30 tem um manifesto dos pioneiros da Educação Nova, em 1932, né, que foi um outro marco importantíssimo para a educação nacional, porque propunha uma educação pública de acesso a todos, gratuita,
Inclusive, virou lei isso, né, na Constituição de 1988. A educação brasileira ela é pública, gratuita e é responsabilidade do Estado oferecer essa educação. Tá? É um direito de todos e dever do Estado. Tá? Depois da Segunda Guerra Mundial, o Brasil passa por um processo de modernização educacional, porque precisava acompanhar as mudanças tecnológicas que estavam acontecendo naquele período. Lembrando que vivíamos uma Guerra Fria, vivíamos também a corrida espacial e tudo mais. E em 1951 é criada a CAPES, né? É um órgão que organiza a pesquisa acadêmica, né? Quem nunca teve uma relação de amor e ódio com a CAPES, né? Eu, por exemplo, já tive. E 10 anos depois, em 1961, é criado também o Conselho Nacional de Educação. Tá? Eu estou lendo aqui o nome das coisas. Também em 1961 que é promulgada a primeira LDB, né? As Leis de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira. Porque antigamente, né, antes desse período, a educação brasileira não existia uma base. Ela era organizada conforme os estados ali iam fazer, as instituições, né? Com a LDB, essa educação, ela é formalizada, né? Ela é estruturada e ela é unificada, tá? Porque a LDB estabelece, inclusive, a divisão que eu falei na primeira parte do vídeo, tá? Aquela divisão entre educação básica e educação superior. A LDB, ela legisla também organiza a educação básica e superior, como vai funcionar e tudo mais, tá? E é a LDB que ela vai promover esse ensino gratuito, expandir, né, esse ensino gratuito, público, e vai responsabilizar o Estado sobre a educação, né? A família também, né? Mas mais o Estado. Eu estou falando aqui mais da LDB vigente atual, né? A de 61 era um pouco diferente da que está vigorando hoje, né? Mas o conceito da lei, a essência, ela permanece. Também é no século XX que começa a vir o que é a universidade, né, que a gente conhece hoje. A UF é do século XX, a UFRJ é do século XX. Eu só estou citando as universidades do Rio de Janeiro, né, do estado do Rio de Janeiro, mas tem a primeira universidade, né, que foi a Universidade do Paraná. Ela surge no século XX, depois virou a Federal do Paraná, surge em 1913. A Universidade de Manaus também foi a segunda a surgir, né? Ela começa em 1909 e vira a universidade em 1913 também. A Universidade de São Paulo, a USP, né? Que é a primeira universidade a promover o ensino, a pesquisa e a extensão, que hoje é um objetivo de todas as da educação superior, né, do Brasil. Isso, inclusive, está na LDB. Isso é uma lei. Dentro da LDB está essa lei, que o ensino superior no Brasil ele vai ser focado no ensino, na pesquisa e na extensão. E quem começa a promover esse ensino, pesquisa e extensão é a USP, em São Paulo, em 1934. Então, meu povo, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vou repetir, se inscrevam no canal, ativem o sininho da notificação, porque quando esse vídeo for lançado, você vai ficar sabendo. Deixa o like se você gostou e comenta aí, né, o que você quer que o professor fale. Tá? Ah, professor, fala daquele tema lá, da história das navegações. Inclusive me pediram isso no Instagram, né? Vai ter vídeo, sim. É isso aí, bons estudos pra galera.